Começando o podcast especial aqui no Carneiro e Mafuz, num 2 Esportes, com o técnico campeão brasileiro pelo Atlético, Eugênio Machado Souto. O Geninho está aqui com a gente, vai fazer esse programa junto com Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Geninho, você estava com saudade dos dois? Tava. Eu tenho um carinho muito grande pelos dois. Nós vivemos momentos maravilhosos, né? Alguns de elogio, outros de críticas, mas sempre com respeito muito grande em relação à pessoa. E acabei tendo um vínculo de amizade, pode-se dizer assim, com os dois, e há muito tempo eu não os via. Acho que o Carneiro eu cheguei a ver uma vez que eu vim numa solenidade aqui, numa entrega de um grupo, numa churrascaria, se eu não me engano. Mas o Mafuz eu não via há muito tempo. Quem é muito fã do Mafuz é minha esposa. Legal. Ela acompanha todas as colunas. Muito bom. Então, prazer muito grande estar Legal. aqui. Então, antes da gente começar, fica aquele recado para você que está nos assistindo aí no YouTube. Se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida, seu comentário, fazer o programa com a gente. Temos muitos assuntos para a gente falar da tua carreira, de futebol atual, mas, claro, a gente não pode deixar de falar do Atlético, né, que vai jogar a Série B em 2025, e você, como uma figura importantíssima na história do clube, o que você tem a dizer sobre essa queda aí, num momento que o clube, né, vivia uma diferença gigantesca, assim, uma evolução muito grande, campeão recente de Copa do Brasil, Sul-Americana, uma evolução enorme, e vem essa queda depois de diversos erros nessa temporada. O que você pode dizer, Geninho? Não, primeiro, uma tristeza muito grande, né? Eu estou com a torcida do Atlético, porque eu faço parte dessa torcida. Depois que eu passei por aqui, depois cheguei a voltar numa situação também complicada, para ajudar o Atlético a não cair. 2008, né? E lá nós conseguimos atingir o objetivo. Eu me sinto que nem o torcedor, né? Muito magoado, muito triste, tá? Mas as coisas acontecem porque, de repente, tem que acontecer ou se encaminham para acontecer. Aquele título brasileiro em 2001, o Atlético já vinha com uma estrutura boa, ele já tinha um estádio, ele já tinha montado 2, 3 times bons. E aquele título deu o salto de qualidade que o Atlético precisava para subir. E o Atlético passou a começar a ganhar coisas. Ele cresceu, ele foi cada vez se encorpando mais, se fortalecendo mais. E, de repente, parece que o salto ficou muito alto e ele caiu. Ele, de repente, não soube conviver com tudo isso que ele havia conquistado. Achou que não ia acontecer nunca. E o futebol não tem o não, o nunca. O futebol é completamente imprevisível. Como o Atlético foi, de uma maneira imprevisível, campeão em 2001, ele cai agora sem que ninguém achasse que ele era um dos candidatos à queda. Muito pelo contrário. Sim. Começa campeonato, o Atlético é, no mínimo, candidato a Libertador. Como estava acontecendo recentemente. E aí, de repente, aconteceu. E no ano do centenário. Agora, eu não estava por aqui, eu não acompanhei, de repente, tudo que eu vou falar é leviano. Mas eu acho que 52, 53 anos de bola, como eu tenho, né, tanto como jogador como treinador, me ensinaram algumas coisas. Eu procurei aprender, eu acho que o futebol te ensina lições todo dia. Todo dia alguém tem que aprender alguma coisa nova. Aquele que acha que sabe tudo. E eu acho que o Atlético achou que nunca ia acontecer. Achou que sabia tudo. Não é que sabia tudo, mas achou que não ia acontecer. Comigo não. Comigo não. Nós está falando do Atlético? Não, quem fala isso é o Mário Celso Petralha. Não. Ele, o presidente do clube, que acha que não ia, que ele achava, né? Não ia cair, que ele é super-homem. Só que ele está adoentado já há mais de 2 anos e o Atlético Paranaense tornou-se refém dele. E ninguém tem coragem, dentro do Conselho Deliberativo e da própria diretoria, de substituí-lo. Ou dizer, peraí, você está doente, deixa eu. Tanto que terminou a partida do descenso do Centenário, e quem usou a palavra em nome do clube foi o Paulo Miranda, um ex-jogador que é auxiliar da comissão técnica.
Isso é muito grave Ele para um clube da grandeza que você conhece, Geninho, o Atlético. É por isso que eu digo, Carneiro, fica difícil eu falar como foi que aconteceu. É claro que eu sei a importância que o Dr. Petralha tem dentro do clube, a ascendência que ele tem dentro do clube. Ele é altamente centralizador, isso não é novidade para ninguém. Mas eu não posso falar quais atitudes foram tomadas. Eu acompanhava os jogos, acompanhava os resultados, né? E via que tinha problema. Eu via como um torcedor, como uma pessoa que vive futebol de uma outra maneira. Às vezes via o jogo como treinador, achava que alguma coisa podia ser feito diferente. Mas os bastidores, realmente, tudo que eu for falar em relação a bastidores aqui, eu seria muito leviano. Mafuz, já que você está com saudade do Eu Geninho... estou com saudades, sabe por quê? Faça a sua pergunta. Mais do que saudades, o Geninho me faz bem para o espírito, porque ele provoca a lembrança mais forte, mais simbólica que se tem do Atlético, que foi 2001. Eu sempre questionei, é que você é muito educado, é muito bondoso. Certa vez se falou que você pegou um time em 2001 já montado pelo Mário Sérgio, do que eu discordo. Porque quando você assumiu, o Atlético estava a um passo do rebaixamento. O Atlético estava em 14º lugar e com uma bagunça terrível no CT do Caju. E, de repente, o time começou a jogar. Ali foi mais emocional, técnico, tático. Qual foi a operação que você fez para o time, de uma hora para outra, dar um pulo e alcançar o título? Uma série de coisas, Mafuz. Agora, eu tenho que ser muito honesto. Realmente, quem montou aquele time, o grupo de jogadores, foi o Mário. O Mário era um grande amigo meu, tanto que logo que eu cheguei, liguei para ele e falei, pô, que pepino você largou na minha mão, hein? Que declaração boa você deixou para mim, né? Aquela frase, o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. Mas eu acabei usando um pouco daquilo que ele deixou para tentar jogar a responsabilidade em cima do grupo. Foi um dos detalhes. Eu cheguei, comprei o jornal, na minha apresentação fui com o jornal na mão. Falei, ó... Era Gazeta ou Tribuna? Não sei qual delas. Eu falei, vocês têm uma responsabilidade de mudar isso aqui. Uhum. Porque senão, meu filho, a vida de vocês vai parar. Então, um dos detalhes foi começar um trabalho de jogar responsabilidade no jogador, né? E cobrá-los para que eles começassem a produzir o que eu sabia que eles poderiam produzir. Que qualidade não O faltava, segundo é o né? que eu falo, o Mário montou o time, mas era um quebra-cabeça com as peças fora do lugar. Quebra-cabeça, se você não tem um encaixezinho certinho, você não monta o quebra-cabeça, aquele puzzle, né? Se falta uma peça, você não completa, se uma não encaixar na outra. E eu comecei a encaixar as peças. Eu conheci alguns jogadores e comecei, dentro daquilo que eu pensava de futebol, eu havia sido campeão da B um ano anterior, né, no ano de 2000, com o Paraná, jogando num 3-5-2, deu resultado e eu sabia... Tinha quase que certeza que com aquelas peças que eu tinha no Atlético eu poderia repetir aquilo que eu havia feito no Paraná. Nunca, quando cheguei, sonhava com título. Mas eu podia fazer aquele Atlético jogar mais do que estava jogando. Uhum. E começamos num 3-5-2. Coincidentemente, o NEM, que foi o meu líbero no Atlético, foi meu líbero no Paraná, né? Então, algumas coisas nós fomos encaixando, Mafuz. E o encaixe foi aquilo ali. Eu peguei um quebra-cabeça e fui montando. Deu trabalho, porque aquele grupo era meio complicado. Você teve também o respaldo, né, de uma diretoria, do Total, admirador, total, do Valmor Zimmer, Total. o Enio Forné, Essas pessoas têm Marcos um mérito. Coelho, presidente. Essas pessoas têm um mérito fabuloso naquilo. Muitas vezes a gente deixa essas pessoas de lado. Tive uma pessoa que me ajudou muito ali dentro, o Maculan. Cordeiro. O Alberto Maculan, Cordeiro. Essas pessoas, o que me ajudavam no dia a dia ali, fabuloso.
um parceirão lá dentro que era o meu Bolinha. Uhum. Então, algumas peças me ajudaram demais. Me ajudaram em 2001 e voltar. Não o Marco Lan que havia saído, mas o Cordeiro, o Bolinha, voltaram a me ajudar em 2008. Quando eu cheguei aqui, o time tinha não sei quanto por cento de chance de cair. Exatamente. Muita gente. Foi muita se salvar gente, no último jogo com o Sport Recife. não, tendo que Não? ganhar do Flamengo. Do aqui, Flamengo, é. O Flamengo jogando pelo empate para fazer Libertadores. Exatamente. Se o Atlético empata, cai. Se o Flamengo empata, fica fora da Libertadores. Nós ganhamos, se eu não me engano, de 4-1. Agora, voltando a 2001, o time campeão brasileiro, houve uma montagem daquele grupo de jogadores muito competente por parte do Antônio Carleto Sobrinho, Ah, esqueci do Carleto. Carleto. Que Carleto é uma- estava naquela barca também. muito importante, porque eu acompanhei muito, porque eu transmitia os jogos, né, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, todas as competições. Eu, por exemplo, eu convivi com o Carleto em São Luís do Maranhão, o episódio da contratação do Kleber Pereira, que era do Motoclube. E uma negociação complicada, Juan Figuer, o empresário, e o Carleto em 2 telefones, um com o Mário Celso Petralha, outro com o Juan Figuer, num restaurante, e eu assistindo aquilo, para definir, porque nós estávamos em São Luís, mas para o jogo da Copa do Brasil, Atlético e Sampaio Correia. O técnico do Atlético era o Antônio Clemente, naquele momento que o Kleber Pereira foi contratado. Depois veio Alex Mineiro, o próprio Souza deu uma crise no Atlético na contratação dele, e você sabe melhor do que eu. Agora, o que eu gostaria de expor, e talvez o Geninho concorde ou não, mas o nível técnico daquele grupo era excepcional. Muito Né? bom. É o que eu falei antes. Eu comecei a incutir dentro da cabeça do jogador que ele podia jogar mais do que ele estava jogando, que ele tinha qualidade para isso. O grupo era muito bom. O grupo era muito bom. Não só os 11, mas você tinha algumas opções né? de banco. Eu, quando saía Kleber Pereira, entrava Ilan. Geninho, como é que se explica o fenômeno Alex Mineiro? Olha, o Alex é uma coisa engraçada. Exato. Eu tinha conhecido o Alex no Vitória da Bahia. Tinha trabalhado comigo lá. Depois eu cruzei com o Alex no Galo, no Atlético. E cruzamos de novo aqui, eu e o Alex. Eu sabia o que o Alex podia dar para mim. Eles estavam usando o Alex como um ponto, o Alex não era ponto. Apesar de ele tinha até um apelido, Beirinha, que ele gostava de jogar pela beiradinha. Mas ele, quando ele vinha para dentro, é que ele rendia. Ele fazia um facão perfeito. Tanto que jogava Kleber do meio para a esquerda e Alex do meio para a direita. Só que eles se juntavam, né? Para poder passar aqueles 2 trem que nós tínhamos pela lateral, os 2 laterais, Fabiano e Alessandro. E o trio do meio de campo. Não, e aí vinha. Cocito, Kleberson, que foi pentacampeão mundial, e Adriano, que foi campeão mundial de clubes pelo Internacional. E o Souza na reserva. Quando o Adriano não jogava, o que eu falava? Saía Adriano e entrava. Quando você precisava controlar um jogo, vem Souza. Sim. Quando você precisava de uma correria, era Adriano. O Adriano era o cara, em termos de cumprir função, mais irresponsável que eu trabalhei. Ele queria correr. Ele queria correr e queria estar com a bola. Então ele te ajudava na marcação, ele ia desarmar um atacante dentro da tua área, daqui a pouco ele estava dando um chute lá, ele estava na ponta esquerda, ele estava na ponta direita. Quem tinha que marcar o Adriano que ficava louco. Geninho, em que momento você sentiu que dava para ser campeão do Brasil? Quando eu ganhei do São Paulo. São Paulo. Mas já era fase decisiva. Era, Exato. mas foi ali que eu... Tanto que antes do jogo, os jogadores estão aí para falar, nós fomos jogar, eu reuni todo mundo na preleção e falei, moçada, a decisão do título é hoje. Se vocês ganharem do São Paulo, pode gastar o prêmio. Falei, desse jeito, o São Paulo vinha voando, Mafuso. E era um timaço. Não, e o São Paulo, Kaká, o São Paulo tinha, agora Luiz Fabiano. agora ele mudou também um pouco. O São Paulo, na sua história, São Paulo vinha meio assim no campeonato. Quando o São Paulo embalava na reta final, tchau, ele ia lá e buscava o título. Ele ganhava, e ele tinha, como ele falou, era um tremendo time. Aí eu falei, o Kaká no auge, era a flor do bolo. Eu falei, gente, se ganhar hoje nós vamos embora. Fizemos um baita jogo, a moçada encampou,
Geninho, Aquele grupo, que é só para Certo. completar, Marcelo, aquele grupo que era um grupo de doido, que me deu um trabalho desgraçado, aquele grupo, quando nós classificamos entre os 8, foi iniciativa deles, não foi minha. Eles se reuniram e falaram, chefe, nós queremos ficar um mês concentrado. Nós só vamos sair daqui ou desclassificado ou campeão. Olha aonde chegou a conscientização daquele grupo. Aonde chegou. E era um grupo que se gosta. Bom, se gosta até hoje. Sim. Tanto que de vez em quando fazem reuniões. viraram ídolos, Fazem, né? todo ano fazem um churrasco para comemorar tantos anos do Tem o grupo de do WhatsApp Rio. deles. Tem, ajudam. Se Flávio juntam agora. para ajudar o Flávio agora, que todo mundo. Eu estou na barca, né? Sim. Porque eles não me largam nunca. Né? Geninho, é verdade ou é lenda aquilo que você teria pego a faixa no vestiário em São Caetano Foi. e jogado para eles, disseram que Nós, mereçam para vestir? aquelas coisas que de repente você não sabe de onde vem a ideia. Certo. Quem trabalhava com a gente fazendo um Mas trabalho. que foi genial, foi, né? Quem fazia um Ele está trabalho. emocionado. Então, né? quem Está fazia. emocionado, Não, Geninho o está o emocionado. 2001 não sai nunca da minha vida. É. Não sai nunca da minha vida. Eu estava um dia, eu falei, poxa, eu preciso dar uma mexida com esses caras. Quando chegou naquela reta final que nós ficamos uma semana concentrado, aquela manchete do jornal e outra, tudo que era crítica, que tinham feito de crítica, que eu juntei tudo, eu guardei. Eu fiz um mural. Aquilo ficava bem na entrada do restaurante. Então, toda vez que o cara ia entrar para fazer a refeição, ele lia lá o que tinham falado. Sim. Eu falava, olha aí, agora é hora da Olha resposta. o que o Mafuso escreveu aí. Eu falava, olha o que ele falou, olha o que o outro falou, olha o que o outro falou. Porque você pegava pesado, Claro. né? Então, olha aqui, olha ali, olha ali, olha ali. Isso, mas me ajudou demais, meu filho. Aquilo me ajudou a de repente, fazer aquele grupo acordar. Então, aquilo aconteceu. Aconteceu e uma qualidade muito grande que despertou. E esse negócio da faixa, eu estava um dia ali, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Tem que ter alguma coisa diferente nessa final. Sim. Pô, nós tínhamos ganho aqui, era um empate. Eu falei, mas se esses caras entrarem acomodados, nós perdemos o título. O time do São Caetano era bom. Lá dentro e politicamente era muito forte. Aí, de repente, deu, você não sabe de onde vem. Eu falei, eu vou mandar fazer umas faixas e vou dar para esses caras. Quem dava uma assessoria boa na parte psicológica pra gente era a Suzy Fleury. Suzy Fleury. Chamei a Suzy. Falei, Suzy, vem cá. Eu tive uma ideia de jirico aí. Se eu fizer, qual vai ser a reação? Porque pode ser positiva ou negativa. Ela falou, não, pode fazer. Pode fazer. Chamei o Maculan, falei, Maculan, eu quero 30 faixas dentro de uma caixinha, dentro do vestiário. Põe lá. Campeão brasileiro. Aí não falei nada, teve a pré-eleição, nada, não abri a boca. Quando estava naquela que ia ter aquela oração no final da... Falei, moçada, eu tenho um presentinho para vocês antes de vocês entrarem. Fui pegando uma para cada um, falei, ó, para mim vocês já são campeão, a faixa está aí. Vocês que sabem, se vocês quiserem deixar os caras tirar, problema é de vocês. Esse nego com a faixa no peito vai deixar tirar, tirava nada. Você mencionou a psicóloga Suzy Fleury. Sim. Ela foi contratada num momento de grande dificuldade, porque havia uma briga interna entre os dirigentes. O Mário Celso Petralha, de um lado, com os outros do outro. Tudo confrontos de vaidade, interesses pessoais. E ela não só ajudou os jogadores, como ela teve que fazer um trabalho psicológico na cabeça dos dirigentes que acabaram brigando no hotel. Nós estávamos juntos, né? Tomamos o café da manhã juntos, o Geninho, o presidente Marcos Coelho. E daí, Geninho, você também teve uma ideia genial, que foi fechar o grupo no dia da decisão com o presidente e não para escapar daquele tumulto que estava acontecendo. Eles fazem, né? Mas isso é normal, porque qualquer diretor é um torcedor. Mas lembra-se, no jornal, uma manchete, que o Petralha... O dono da bola. O dono da bola. E os outros que tinham trabalhado foram escanteados. Então é um ambiente pesado, é muito difícil o futebol. Só Suzy, emendando uma coisa, aproveitar a inteligência do Geninho e a experiência do Geninho. O futebol é complexo, Geninho, como você expôs, e agora o Atlético caiu para a Série B. O futebol é complexo basicamente por ser um assunto
muito humano, com um grupo muito heterogêneo de pessoas? É isso ou tem algo não, mais? Não. O futebol empolga. Tem duas coisas que nego conversa e, de repente, pessoas que é altamente centrada, de repente, ficam meio malucas. É futebol e política. Então, eu já, como eu não quero ficar louco, eu discuto só uma coisa, a outra eu nem ligo. Meu negócio é só focado em bola, e mesmo assim já é complicado. Mas o futebol mexe muito com o emocional. Você não acha numa família, uma família inteira que torça só para um time. Sempre vai ter um do contra lá dentro. Às vezes o pai para um, o filho para outro, às vezes a filha acha um namorado que é de outro lado. E isso vai criando. Isso empolga, mas empolga de uma maneira terrível. Agora está um pouco mudada a maneira como se monta um grupo, está vindo gente de fora. Mas de primeiro, você tinha mais pessoal que vinha de baixo da classe média baixa do que quem vinha da classe A. Não se ganhava o que se ganha hoje. E não eram milionários ainda. Hoje não, todos são ricos. Ele tinha que batalhar para virar milionário. O sonho era ir para a Europa. O sonho primeiro era assim, eu vou jogar num time menor, eu vou para um time grande, e do time grande eu vou para a Europa. Dificilmente um time menor vendia alguém para a Europa. Ele tinha que passar em algum lugar. Então, o time menor tinha que fazer um trampolim ali e dali já ia embora. Hoje não, hoje o cara já chega ganhando R$1 milhão. E já com um procurador do lado. Aí como é que você vai encher o saco de um cara cobrar dele? Ele olha e fala assim, vai se catar. Então trabalhar no futebol hoje está mais difícil. Muito mais. Você encerrou sua carreira em 2020, é isso? No Vitória? 20... Talvez um dos últimos jogos meus... Não, 20 não, acho que 21. 21? Foi quando o Curitiba foi campeão e subiu. Quando ele foi? 2019. Final de 2019. Então eu parei em 20. Gininho, mas só antes, desculpe. Não, que isso. Porque eu fui lá também para tirar o Vitória do buraco. Porque Sim. A minha vida era assim, ou eu vou para subir, graças a Deus subi 6 e livrei uns 8. Tá? Então eu fui livrar o Vitória. Aquele jogo do Curitiba nós já estávamos fora, era um jogo de festa, até o Curitiba ganhou o jogo. Subiu, exatamente. Eu comecei o trabalho no Vitória em 2020, começamos aí uma Copa do Nordeste, aí quem conhece lá o Barradão, ele é todo assim, para chegar no campo eu torci o joelho. E eu não conseguia andar, fui fazer uma cirurgia, tirei um menisco, em vez de melhorar, piorou. Resumindo, eu fui fazer uma prótese, botei uma prótese no joelho, para conseguir andar. Essa prótese me tirou do campo quase que um ano. Aí a família se acostumou comigo do lado. Eu, com essa vida de cigano, me acostumei com a família. Comecei a curtir filho, curtir neto. Aí falei, a idade foi chegando. Eu falei, chega, já me xingaram muito. Todo mundo que tinha que falar de mim falou. De vez em quando um amigo que trabalhou, que é treinador, um mais novo, assim, liga, chefe, tô com um problema aqui, pô, me ajuda, o que eu faço? Aí a gente tenta dar um palpitinho. Mas eu ia te perguntar o seguinte, Aninha, naquele ano você, né, foi goleiro, você jogou, você falou quase 50 anos de futebol, né? Mas do ano que você treinou o Atlético e foi campeão em 2001, pro ano que você parou, a mudança maior que se vê no futebol é o comportamento das pessoas, dos jogadores, o ambiente dos clubes que se mudou, ou é mudança tática, técnica? Não, mudou tudo. A mudança tática e às vezes até de comportamento aconteceu depois do 7. Aquilo ali foi um marco divisório. Se achou que nada que se fazia no Brasil servia. 7-1. Se achou que nenhum treinador que nós tínhamos aqui servia, esquecendo que nós já tínhamos ganho 5 títulos. Então, pô, como é que você não... E ganhou com um brasileiro. Então, aí... me desculpe, mas até a imprensa teve um peso muito grande nisso aí. Então começou a se fazer o quê? Copiar tudo que se fazia na Europa. Eu não acho que é ruim, não. Porque teve uns tempos no final aí, eu ia para lá, dava uma olhada no que os caras faziam. Eu sempre gostei muito da maneira como o europeu marca, como o europeu faz o pressing. Mas eu gosto muito do europeu que faz a transição rápida. O que nós trouxemos para cá? O tic-tac do Guardiola, mas não na parte ofensiva, lá atrás. O goleiro começou a ter que saber jogar com o pé. Tuque. Recua muito. Eu acho que você sair com a bola dominada é muito melhor do que você dar um chutão.
Mas tem que saber fazer. Mas que tem a treinar hora, muito bem. também tem a hora do chutão. O problema é que o brasileiro começou. Goleiro, lateral, zagueiro, volante, lateral, voltava. Eu não gosto disso por um motivo muito simples. Se você não fizer uma transição rápida, o adversário vai para o lado de lá, monta 2 linhas de 4 e você não entra mais nele. Uma das maiores armas do nosso Atlético de 2001 era uma transição rápida. Mortal, né? Uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que quase não sabia nada, um tal de Tele Santana, que treinou o São Paulo. O Tele treinava o São Paulo e falava assim, se no quarto toque a bola não estiver no campo do adversário, o time perde a posse. Você tinha que dava a bola para o adversário. E é pura verdade, né? Então, a transição não deixa o teu adversário se arrumar. Sim. E eu acho que nós começamos a cometer o erro. Eu não gosto desse. Gosto da saída, mas gosto de uma saída com projeção rápida. E acho que, às vezes, e não se usa, tem gente que às vezes olha e não vê. Vocês veem futebol. Na minha época, o zagueiro vinha, ele trabalhava, chegava no meio do campo, ele parava. Pelo menos 2 zagueiros ficavam ali. Quem saía para jogo era volante, era lateral, os 2 zagueiros ficavam aqui. Metia um contra-ataque, tinha um zagueiro para sair e um para cobrir. Hoje, vocês cansam de ver zagueiro armando o jogo na frente da área do adversário, com o centroavante marcando o zagueiro. Sim, o Atlético é especialista nisso. Então agora eu vou falar uma coisa para vocês. Mérito dele, porque eu achei ele inteligentíssimo de usar o que ele tinha na mão da melhor maneira. O Abel chegou no Palmeiras. O Palmeiras não tinha um centroavante fixo. Mas ele tinha 2 jogadores com uma velocidade incrível, o Rony e o Dudu. Pega lá atrás, peguem. Quantas vezes o goleiro do Palmeiras saiu jogando? O Palmeiras pegava, trazia o adversário vinha, enfiava o zagueiro dele aqui, pá, nas costas. O Palmeiras cansou de fazer gol no contra-ataque. Jogada de 3, 4 toques, o Palmeiras estava fazendo gol. Foi campeão brasileiro, foi campeão... Mas isso é estratégia. Jogando assim. Mas você é professor de estratégia de jogo e está nos dando uma aula. Agora, você não acha também que no plano individual o Brasil deixou de produzir o meia armador de categoria, alas com maior nível técnico e abriu muito espaço para estrangeiros? Você falou mais ou menos um pouco de tudo que está acontecendo aqui. Vamos começar pelos alas. Hoje, às vezes, tem cara que usa o lateral para fechar. Ele não gosta de jogar com o terceiro zagueiro, mas o lateral fecha. Então, um fica. Tá? O lateral, quando desce, ele desce e não acha mais espaço. Como eu já falei, ele vai achar 2 linhas daqui, ele chega lá e ele cruza. Então, às vezes, ele vai e só toca. Ele não tem mais o ponta ali para jogar um ponta de fundo, para um lateral fazer uma diagonal. Porque o ponta joga ali com o pé trocado. Quem faz a diagonal é o ponta. Ele traz para dentro, claro que tem alguns que tem a parte boa da jogada. Você traz, bate bem, você faz o gol. Mas se você tem só um aqui, por que você não faz um mano a mano em cima dele? Se você cortar para dentro, você vai cair em cima do volante, em cima do quarto zagueiro. Você vai levando a bola para onde tem mais gente. E se você não fazer, o lateral... E o cara, quando vai, o lateral passa, não recebe. Porque o cara está olhando para o gol, ele não vê o lateral dele passar. Mas por que a base não revela mais o meia clássico? Por causa desse futebolzinho, tuque-tuque, acabou a virada de jogo. Mas não tem jogador Você inteligente acha mais. muito pouca gente. Eu acho que isso não é só jogador, acho que ele tem que ser cobrado. É. Crônica, dirigente. Não é. Quem tem que cobrar é quem trabalha com ele quando ele tem 14, 15 anos. Lá na base. Tá. Muito mal feito o Porque trabalho. depois que a árvore entorta o galho, ela não volta. Concordo. Mas você pode moldar uma árvore. Você vê um jogador de qualidade, e tem muitos de qualidade. A seleção brasileira não tem criatividade nenhuma. No joguinho curto, tem um monte de qualidade. Por que você não pega esse que tem qualidade no jogo curto e faz ele também jogar uma bola comprida? Nós estamos vendo um meia no Corinthians, um argentino. Rodrigo Garra. O cara pega a bola, ele enfia a bola no meio dos 2 zagueiros. Ele larga o centroavante lá na cara do gol. Você não vê mais um brasileiro fazer isso. Geninho, o Carneiro, ele tocou num assunto, mas você se concentrou numa resposta da falta de determinados jogadores de determinadas funções. Mas você é a favor de tanto estrangeiro no Brasil? Não. Eu não sou contra nem o treinador estrangeiro. Eu conhecia muito bem esse que agora foi campeão. Acompanhei ele no Braga.
Fez um trabalho no Arthur Braga Jorge. excepcional, trabalhando com vários brasileiros. Então ele não estava desacostumado a trabalhar com brasileiros. E quem não sabe, o Braga já fez o UEFA. E brasileiro é livre em Portugal. Pode jogar. Não, o Braga é Não uma das estrangeiro. equipes de Portugal que leva muito brasileiro. Sim. E o Arthur fez um trabalho no Braga excepcional. O Abel fez um trabalho curto em Portugal. Acabou vindo aqui, se fazendo aqui. Eu não sou contra, desde que venha um treinador de qualidade. Eu sou contra você trazer um cara de fora, só porque ele é de fora. Você vai puxar o currículo dele, você não vai saber quais foram os times. Não adianta, o cara treinou, por exemplo, em Portugal, A, B, C, D. Ele treinou o Benfica, ele treinou o Sport, treinou o Porto, treinou Vitória de Guimarães, treinou o Braga. Não, então ele não treinou ninguém em Portugal. E jogador estrangeiro? Jogador é a mesma coisa. Trazem alguns jogadores que deram meio chute lá fora, e que é pior, que se você for ver no fundo, o que ele ganhava lá tem economia aí em volta. A gente, o Brasil não é essa maravilha do mundo, mas tem algumas economias aqui do lado. Eu não pago o que o Brasil mais paga. próximo do país do Então, continente. quer dizer, o cara vai buscar o cara lá fora, o cara vem ganhando uma fortuna aqui, numa qualidade. É verdade. Que é aí que eu falo, estão trazendo gente de fora com uma qualidade igual ou inferior à que nós temos aqui. E essa importação vai cair no que o Carneiro falou. Por que nós não temos mais meia? Por que nós não temos mais atacante? Porque está matando a cria da base. O cara prefere buscar um lá fora, porque o cara é um estrangeiro, ele vai dar uma justificativa para a crônica e para o torcedor. O torcedor adora um cara de fora, em vez de pôr um menino para jogar. Às vezes o menino tem a mesma qualidade, e se botar o menino para jogar, ele vai crescer. O europeu vê isso fácil. O Brasil parou. Uma das também coisas que nós perdemos depois de 7-1 foi o 1 contra 1, a individualidade. O jogador brasileiro parou de driblar. Começou a tocar, esqueceu de driblar. Vê quem o europeu está vindo buscar aqui. Quais foram os últimos contratados e quais as características deles. Estão levando o Estevão, agora que faz isso aí. Estevão, levou Rodrigo, Vinícius Júnior, Hendrick. A meninada que faz um 1 contra 1. Eles vêm buscar bem novinho, pagam uma fortuna. Porque se ficar grandão, aí vai ficar mais caro ainda. Eles vêm buscar, levam lá, aí moldam ao jeito deles, mas eles querem o drible, porque o europeu ainda não consegue marcar o drible. E nisso, Geninho, a decisão da CBF de aumentar o limite de estrangeiros para 9 é um tiro no pé. Claro que é. Porque ela vai acabar matando a Vai própria chegar seleção. um ponto que vai acabar a categoria de base. Já está acontecendo. O Atlético mesmo. O Atlético era uma mina de jogador aqui. Aí, Agora, Naquele ninguém. time de 2001, claro que não jogaram, mas faziam parte do grupo. Sim. Fernandinho, Dagoberto, o Kleberson. Jadson, Kleberson que jogou. Então, buscar. Ilan, Dá que chance veio pro menino ainda. Vamos buscar, dá chance pro menino. É que os caras querem ganhar tudo. Eu acho, por exemplo, eu sou meio favorável assim. Nós temos os regionais, que são muito. Mas o torcedor gosta do regional. Usa o regional para usar a meninada. Monta uma estrutura, porque você não pode pôr menino e jogar no menino a responsabilidade total. Você vai construir uma casa, você constrói os pilares, depois você faz parede, bota um telhado. Faz a Bota decoração. os pilares e deixa a meninada jogar regional. Você vai ver como você tira pelo menos uns 3 ou 4 para fazer o teu time principal no Nacional. Eu queria aproveitar, Fernando, que você mencionou que o Geninho foi campeão da Série B pelo Paraná Clube em 2000. Como nós acompanhamos muito o Paraná Clube, lá com o Rubens Minelli, com o Antônio Lopes, enfim, e outros, como é que era o Paraná Clube? Como é que foi ser campeão pelo Paraná Clube e vendo a decadência depois E do como é que Paraná você Clube? vê o Olha, Paraná Clube hoje? Eu peguei o Paraná, mas numa situação bem parecida que eu peguei o Atlético. Eu lembro, eu fui fazer um jogo em Criciúma, debaixo de um toró, fui ver o jogo. Eu falei, Deus me livre, eu não vou para lugar nenhum com esse time. O time não jogou nada. Eu conheci alguns jogadores. Moçada, vamos começar. E aquele trabalho de você encaixar um time, eles jogavam com 2 zagueiros, eu encaixei 3. Só que eu botei de lateral esquerdo Ronaldo Alfredo, que era um meia. Eu tinha Gil Baiano do lado de cá. É que eu fui buscar alguns jogadores que acabaram se revelando como grandes jogadores. André Dias apareceu. Tinha o Ney, André Dias, Ageu aqui, né?
Aí você tinha ali na frente, no meio, Lúcio Flávio, que jogava. Você tinha Flávio na frente. Então, era um time com jogadores que tinham qualidade e que começaram a jogar. Eu lembro, um jogo que me marcou naquele do Paraná não foi nem do título. Foi um 3-0 que nós fizemos no Goiás. O Paraná, se o Lúcio Flávio faz um gol contra o Vasco, e depois foi dado um pênalti mandrake em cima do Romário, o Paraná poderia ter sido campeão da B e da A no mesmo ano. Uhum. Porque o campeão da B e o vice-campeão da... Porque eram módulos de cores, Sim. lembra? Módulo verde e módulo amarelo. O Paraná foi campeão do módulo amarelo. Isso. O vice-campeão foi o São Caetano. Os dois foram para Para a Série A. num Mata-mata. mata-mata, num mata-mata contra alguns times da Série A. E o Paraná pegou o Goiás voando. Foi 0-0 aqui, o segundo jogo era lá. 3-0, mas o Paraná deu um vareio no Goiás que deu gosto. Aí nós fomos pegar o Vasco. Vasco do Ah, Romário. foi aquele tumulto, né? Não, o tumulto foi depois que o São Caetano, porque o São Caetano partiu para o outro lado e chegou na final. Final foi São Caetano e Vasco, Sim. que caiu o alambrado. Ah, é verdade. Quem era para fazer a final? Que acabou Era começo de 2021. novo. Olha que coisa o futebol ia fazer. Porque nós empatamos o jogo lá. Não. Empatamos o jogo aqui ou empatamos lá? Perdemos quem? lá de 1 a Como? 0. Perdemos lá de 1 a 0. O jogo foi aqui no Couto Pereira. Foi aqui no Couto Pereira. O Lúcio teve uma chance assim. O Vasco. Aí o pênalti lá foi um absurdo. Do meio-campo, o Romário cansou, caiu em cima da bola. Foi 1-0 pro Paraná aqui e depois o Vasco ganhou 3-1. É. É isso. Você precisa ver o roubo que foi lá. O roubo que foi lá. O jogo estava empatado. Senão a final ia ser Paraná e São Caetano. Mas o Paraná foi uma história bem parecida com a do Atlético. E como que você vê Agora, o Paraná nessa... diferente. O Paraná tinha muito menos estrutura Uhum. do que o Atlético. O Paraná foi um trabalho assim de abnegado. Abnegado mesmo. Tinham 2, 3, Ocimar, o presidente, trabalhando ali, faltava tudo. Mas o Paraná, em 2000, já estava começando a decadência. Então, não, a partir dali, bom, subiu. Não, ele Subiu, sobreviveu. Então, vamos dizer assim. subiu, caiu e depois caiu Aí, 2007. e foi caindo. Porque O auge do Paraná Então, foi no pentacampeonato paranaense e quando ele subiu para a primeira divisão, ele era o único representante paranaense. Você vê, faz 34 anos que nós não temos, né, nós não tínhamos A representante elite. na Série A. E agora de novo, que é uma vergonha, né? porque Pro futebol paranaense. o Paraná era assim, era no sacrifício. Você não sabia quanto você ia receber, você não sabia se ia receber. Começou a E dificuldade. a meninada ali, ó. Pô, uma dificuldade total. Você via o pessoal que trabalhava e um time desse acabou. Quando você vê o Paraná ficar sem divisão na situação Não, que tá... que isso. Eu tenho um carinho pelo Paraná. Toda vez que eu vinha jogar aqui, com algum time de segunda divisão, você vê como a torcida do Paraná me recebia. O carinho. Por isso que eu gosto tanto de Curitiba. Eu adoro Curitiba. E por isso que você se tornou, está se tornando cidadão de Curitiba. Olha, foi uma das maiores alegrias que me deram, viu, de me tornar cidadão curitibano. Eu estou toda hora aqui. Toda hora aqui. Às vezes eu venho, passo o final de semana e vou embora. Uhum. Ninguém nem sabe que eu estou por aqui. Um ou outro amigo que me vê. Você está por aqui? Pô, por que não avisa? Eu falei, não. Se eu avisar, vocês arrumam um compromisso É pra só mim, para matar a saudade. eu não faço o que eu quero. Só para matar a saudade. né? Eu gosto de vir. Eu tenho uns lugarzinhos. E você vem de carro mesmo. A maioria Você está das morando em vezes, Santos hoje. de carro, mas não é muito ruim vir de carro. 4h30, 5 horinhas. Hoje um pouco mais, porque estava um toró nessa serra, mas eu gosto. Eu venho para cá, fico, sei aonde ir, onde eu vou ser bem tratado, onde eu vou comer bem, onde eu vou isso, onde eu vou aquilo. Você não acha em lugar nenhum do Brasil um bar do alemão, rapaz. Sim. Um Madaloso. E vou no velho, porque tem aquela turma antiga, os garçons antigos, aquela turma que eu ia para lá, eu continuo indo. Que legal. Armazém Santana, lá embaixo. Sim. Né? Tem um lugar que eu falo, onde é isso? Eu sou de Curitiba, não sei onde fica isso. Eu falei, pergunta para mim que eu te levo.
Mas o Geninho veio aqui para dar uma aula para a gente, né? E deu uma aula. Uma aula. E eu quero só te fazer uma confissão. Eu tive grandes alegrias no futebol e você me proporcionou a maior alegria que eu Obrigado, tive. fico satisfeito. Porque às vezes eu penso que se não fosse em 2001, o Atlético não teria ganho o título brasileiro ainda na sua existência. Então, esse título de 2001 que você teve participação direta e decisiva foi a marca, o símbolo dos 100 anos da grandeza do Atlético Paranaense. Eu fico muito satisfeito em fazer parte da história do Atlético. E fazer parte assim de uma por isso positiva. E por isso que a torcida, que esse ano o Portal 12 fez a escolha dos 100 melhores do Atlético na história, e você foi o técnico de 100 anos escolhido. Olha, isso me deixa realmente, quando você sabe, pô, você se emociona, claro, eu gosto do Atlético. Eu falei, eu sou um torcedor do Atlético. Ontem eu fiquei lá, sofrendo, mas não vai. E foi. Sabe quando você sentia que não ia ter Sim, jeito mesmo? sim. Jogava porque a decisão tinha sido aqui, não podia perder nunca. Do Bragantino. Do Bragantino. Uma curiosidade. Não sei como é que iam fazer, mas não podia perder do Bragantino. Uma curiosidade. Em algum momento da tua carreira especularam você no Curitiba? Já teve algum convite? O Curitiba nunca chegou diretamente em mim. Houve um respeito muito grande. Uma vez, um diretor do Curitiba falou com um grande amigo meu. Falou, dá uma sondagem no Geninho, vê se o Geninho aceitaria um convite do Curitiba. Eu falei para ele, fico muito honrado com essa notícia, com esse interesse do Curitiba. Mas eu não posso fazer isso, de jeito nenhum. Porque eu tenho um relacionamento com... Não vou falar só com o clube, com a torcida do Atlético. Pô, onde eu passo, todo mundo... Garoto que não teve no jogo. Porque esse título tem mais de 20 anos. Sim. Tem adolescente de 14, 15 anos, fanático pelo Atlético, quer vir tirar foto. Pô, parece que ele teve no jogo. Como é que eu posso treinar o Curitiba? Sim. E você lembra que época foi isso, não? Não sei. Como é que eu posso quebrar o encanto? Eu falei, gente, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Se eu fizer isso, eu sei, é a mesma coisa, você pegar o brinquedo de uma criança e quebrar, de repente. Porque o carinho que a torcida do Atlético tem por mim, eu não tenho nada, eu me dou bem com todo mundo dentro do Curitiba, sempre fui bem respeitado, me dou bem com Tem torcedor do Curitiba que vem tirar foto comigo. Sim. Eu gostaria que você estivesse lá. É que você é uma figura que supera a rivalidade. Eu gostaria, né? que você... eu não me meto nisso. Eu faço o meu trabalho, mas o meu trabalho não tem que me induzir a ser inimigo do meu adversário. Porque ele é meu adversário, ele não é meu inimigo. Então, eu estou lutando pela minha, ele pela dele. Se nós nos respeitarmos, nós vamos embora. Eu acho que o respeito profissional é tudo, tudo. Não só no futebol, eu acho que em qualquer circunstância. E eu sempre fui assim. Nunca me viu falar mal do Curitiba, nunca me viu criticar, mesmo em qualquer jogo. Perfeito. Fico na minha. Geninho, muito obrigado, viu? Por você vir aqui, bater esse papo com a gente. Só o fato de encontrar com essas duas figuras aqui, que fazem parte da minha vida, né? Fazem parte da minha vida, os dois fazem parte da minha vida. Né? Eu tinha algumas figuras ligadas à crônica daqui de Curitiba que faziam parte da minha vida já antes até de eu vir para cá. Primeiro o Dionísio, o Djonga e o Sicupira. Sim. Sicupira era meu irmão. Sicupira, nós jogamos junto no Botafogo de Ribeirão. Quando eu vim para cá, o Cico fazia uma festa para mim. De vez em quando nós estávamos num jogo meio enrolado assim, e ele ligava e falava, velho, tá com a cabeça enrolada, né? Vem para cá, vem aqui para minha casa. Vem tomar uns cuba comigo. Ele era uma pessoa maravilhosa. Batíamos papo, conversávamos. Ele tinha o poder de me dar uma relaxada. E o Djonga também no Botafogo de Ribeirão. Outro tipo de pessoa, mas o coração do tamanho dele, né? Exatamente. Coração do tamanho dele. Então depois conheci dois amigos assim que
Sensacional. Pegavam no meu pé, falavam, escalou errado. Vocês lembram do maior elogio, maior crítica que vocês Não fizeram? não me lembro. É que aquele 2001, quando a gente sentiu a perspectiva do título, imaginou que o Atlético era... Mas eu senti que o Atlético podia ser campeão antes do Geninho. Lembra que ganhou da Ponte Preta em Campinas, depois Sim. do Santa Cruz, no Recife? Foi. Ali eu já escrevi que o Atlético estava... Você é muito chorão, viu, gente? Eu ajudei muito e elogiei Não, muito. ajudou, claro que ajudou. Não, vocês elogiaram. Esse aqui fez uma crônica, depois não foi nem no título, ele não lembra disso. Quando eu vim aqui e tirei o time do descenso, ele fez aquelas crônicas dele numa tirinha, que se um dia viesse uma pessoa, depois de não sei quantos anos, e fosse escavar alguma coisa aqui em Curitiba, e achar dentro de um altar de uma igreja uma estátua minha, porque eu tinha livrado. Eu me lembro dessa coluna. Porque só um santo tinha feito aquele milagre. Ai, De não lembra disso aí? Foi, Coisa me mais lembro. ou menos parecida com isso. Me lembro, Eu me tenho lembro. essa tirinha quieta até hoje num canto lá. Que legal. Então, pô, me elogiaram demais. Eu brinco, mas eu acho que o cronista, ele tem a obrigação de criticar. Porque o cronista vê o mesmo jogo que o torcedor. Uhum. Ele não pode ver um time jogando um futebol horroroso, um treinador fazendo um monte de bobagem, tirando alguém que está jogando bem, botando, né, essas coisas, e falar que não, ele está certo. O time está uma maravilha, ele mexeu. Não, mexeu errado, cai de pau no treinador. Não pensa que atrapalha, não. Atrapalha aquele treinador que não tem a humildade de ouvir uma crítica. Claro. Porque você tem que ouvir a crítica e depois você não apela na hora. Vocês tiveram várias vezes, eu dava entrevista depois do jogo, ganhando ou perdendo, quietinho. Depois eu ia analisar o que eles falavam. Sim. Pô, o Mafuz está certo, eu fiz uma palhaçada, para não falar uma outra palavra. Né? Ele está certo nisso aqui. E ali não preciso me cuidar. Aquele ali falou, deixa para ele. Depois, uma hora eu vou falar para ele como é que foi que eu fiz, eu vou mudar a opinião dele. Uhum. Era assim que eu levava a minha vida, e sempre levei. Legal. Por isso que eu fiz amizade com ele, com essas pessoas. Mas você é um Porque cara... se nós tivéssemos tido desavenças, nós não estaríamos aqui. Exato. Mas você é um cara querido. É difícil, acho que é difícil brigar com o Geninho, né? Deve ser. Tem que fazer dificílimo, força, né? Tem que fazer força para brigar com o Geninho. Mas, de novo, o Geninho. Mas muito... se for brigar comigo, eu tenho que fazer força para fugir. Ai, ai. Não. Olha, você me pergunta se eu tenho algum inimigo, eu não tenho nenhum. Não tem nenhuma pessoa que eu vou falar para você, ele é meu inimigo. Eu não gosto dessa pessoa. Uhum. Eu aprendi a entender as pessoas. Eu não me dou bem, fica ele ali, fico eu aqui, mas não vou brigar com ele. Sim. Ele tem o jeito dele de pensar, eu tenho que respeitar. Não brigo com ninguém. E olha que no futebol era bom brigar, porque toda hora tem uma ofensa, tem isso, tem aquilo. E falava isso para meus jogadores, não briguem não. Porque você vai brigar, daqui a pouco você vai se arrepender. É verdade. É que nem o cara brigar com a mulher. Você vai brigar com a mulher, pô, daqui a pouco tá ela lá. Do teu lado, você vai ter que fazer menos. Então não briga não, concorda. Concorda. Sai, vai embora, faz qualquer coisa. Geninho, muito obrigado. Obrigado, Mafuz e Carneiro. Muito legal. Eu que agradeço de coração. Eu agradeço de coração. Vocês estão me dando... Hoje eu tenho duas alegrias. A de estar com esses dois amigos e com você. E depois a homenagem que eu vou receber. O mais novo né? Então, cidadão honorário de Curitiba. Nenhum sacrifício seria suficiente para estar vivendo esse momento assim. É isso que vale para a gente. Você guardar esses momentos. Esses momentos valem. Valem mais do que qualquer coisa. Legal. Conversamos então com o curitibano Geninho, aqui no podcast Carneiro e Mafuz. E a gente volta a qualquer hora. Tchau, tchau.